E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está aí a vida? Como é que está aí a existência de vocês? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está aí a existência de vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, no Acre, Santa Catarina? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades aí infinitas, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por você estar dando essa força, estar dando essa moral no canal Paulo Dharma 1970, você assistindo o vídeo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, você ajuda sempre o canal. Quando você se inscreve no canal, né? Você se inscreve no canal, você ajuda. Você que também mora aí, você que está aí, né, na Argentina, você está no Paraguai, você está na Bolívia, na América Latina em geral, ou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ou na Europa, se estiver na Itália, se estiver em Portugal, se estiver onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado. Se estiver na África também, né? Onde você estiver no Oriente, se o nosso sinal chegar, o nosso conteúdo chegar, muito obrigado mesmo por você estar assistindo o canal Paulo Dharma 1970. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Agradecendo a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Agradecendo sempre a Deus, porque o Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida sempre, beleza? Então, te pedindo de novo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você também quiser ajudar o canal. 988-290-767-91, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Então, tá dado um recado, a gente vai ali só 10 segundos, né? 10 segundos, passa rapidinho, tomar uma água e voltar aqui para o nosso vídeo. Então não sai daí, a gente volta em 10 segundos, só passar aqui a abertura do canal, 10 segundos a gente entra aqui com pau na máquina aqui, beleza? Então vou estar esperando vocês aí, hein? Não falte, beleza? Não sai daí, hein? Não sai daí. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Até já já. E aí, voltei, beleza? Seguinte, fui ali, tomei minha água, né? Trouxe mais uma água aqui. Vou começar mais um vídeo aqui no canal Paulo Dharma 1970. Beleza? Seguinte, antes que comece a me xingar, antes que comece a me xingar, realmente, a melhor biografia do Bob Dylan é a No Direction Home, né? Não adianta eu, assim, não existe, né? Robert Shelton é realmente, assim, por natureza, a melhor biografia que já escreveram sobre o Bob Dylan. Isso aí não há como negar, entendeu? Não há como negar. Mas existe uma genérica, uma biografia genérica do Bob Dylan, que é exatamente essa aqui que eu tenho. Só para dizer que é do Robert Shelton, eu li, tá? Eu li, e que deu origem ao documentário do Martin Scorsese, que é essa maravilha aqui, No Direction Home, né? No Direction Home, biografia do Robert Shelton, e essa aqui, que foi feita, né, pelo Martin Scorsese. Então não tem, assim, só comecei logo assim, dessa forma, para não ter nenhuma, né, as pessoas que conhecem e gostam muito do Bob Dylan, não venham me dizer que a melhor biografia do Bob Dylan não é essa do Howard Saunders, né, essa aqui. Mas eu vou logo dizendo que essa aqui vale para o gasto. Tá? Se você não quer ler as 766 páginas, se eu não estou enganado, da No Direction Home, você pode ter esta aqui do Howard Saunders, porque o Howard Saunders ele vai fazer uma biografia muito honesta. Ele vai pegar o Bob Dylan lá desde o nascimento, desde que surgiu, lá naquelas cidadezinhas lá do chamado interior, né, dos Estados Unidos. Ele vai justamente colocar, conta toda a história do Bob Dylan desde o princípio, desde o nascimento, lá sua mãe, seu pai, vai dar um geral, né, que isso é importante para quem quer conhecer, né, a história do Bob Dylan e não quer enfrentar aquelas 700 páginas, vai ter preguiça, né? Você pode ter esta aqui, que essa aqui chega a 300, é metade da biografia do Shelton. Vai começar a contar, né? Duluth é uma cidade exportadora de minério de ferro no norte de Minnesota, construída sobre um penhasco rochoso na margem ocidental do Lago Superior. Foi lá que Bob Dylan nasceu, recebendo o nome de Robert Allen Zimmerman em maio de 1941. Pronto, aí já vai começar a história do Bob Dylan. Vai contar como os pais, né, se conheceram,
aquele caso todo, num lugar de mineração. Eu lembro assim, vagamente, que na própria biografia lá no Direct Your Home também vai falar daquele lugar assim que praticamente não tinha lá muita coisa para se fazer, né? Era um lugar assim afastado de tudo, lugar de minerador, e vai ser nesse lugar que o Bob Dylan vai surgir, né? Vai surgir lá, tendo contato lá a partir de 1941, né? Imagina ele com 10 anos de idade, em 1951, 1952, por aí, ele vai ter contato exatamente com o que estava acontecendo naquele período, né? Você termina a Segunda Guerra Mundial, 1945. Bob Dylan está lá com seus 6 anos de idade. Depois nós vamos ter toda aquela atmosfera dos anos 50, onde vai surgir o rock and roll, tem o blues, tem a música country que vai surgir por ali. O Bob Dylan ele vai ter esse contato com a música logo de cara. E, pasmem, o Howard Jones vai contar que logo cedo o Bob Dylan já estava com 4, 5 anos de idade, já estava se apresentando em algumas festinhas, né, cantando algumas músicas, coisa que o Vale, aí, a partir dos anos 50, com seus 15 anos de idade, ele já estava prevendo, ele já previa que ele seria um astro da música, assim, fenomenal. Assim, ele já dizia, já desde cedo, que o que ele queria era exatamente fazer música. E o que ele queria era fazer música. Ele se envolveu com rock and roll, logo de cara, aquele rock and roll dos anos 50. Ele vai ter lá os gostos musicais dele, os cantores que faziam muito sucesso, né, nos anos 50. O próprio Elvis, né, que ele nunca deixou de gostar. Então ele vai adentrar esse período entre os final dos anos 50 e os anos 60, quando ele sai lá de Minnesota e vai para Nova York já com a ideia fixa, né, de se tornar um cantor um cantor de sucesso. Ele tem vários artistas, né, artistas da própria música que ele gostava bastante. Ele já saiu de casa com esse intuito. Ele não queria, né? Ele não largou essa ideia. E até o autor aqui vai dizer que ele praticamente nunca trabalhou na vida com algo que não fosse música, né? O Woody Guthrie, que é o artista que ele mais gostava, que era uma espécie do artista folk, que cantava folk, que morreu em 1967 com 56 anos de idade de uma doença degenerativa, uma espécie de degenerativa, mas o Bob Dylan, logo de cara, ele vai se colocar como uma espécie de imitador desse Woody Guthrie e vai viver essa vida aí, de princípio, né? Antes de gravar o primeiro disco dele em 1962, ele já vai colocar o Woody Guthrie como o artista que ele mais gostava justamente, e aí vai adentrar a música folk. De princípio ele não vai ser um artista de rock, ele vai cantar música folk, que isso vai até 1965, 1966, quando ele vai eletrificar a música dele, quando ele vai começar a fazer shows de rock, né? Ele vai trocar o violão pelo rock, mas nesses primeiros 5, 6 anos, ele vai mexer com folk rock, e o folk music, folk rock, vai fazer uma mistura. Ele vai fazer uma mistura e vai tocar o folk, depois vai ser o rock and roll, que ele vai levar ao longo da vida dele aí, fazendo outras misturas com blues, etc, etc. Para princípio de conversa aqui, ó, eu reuni um material. Eu tinha muito vinil do Bob Dylan, mas eu me desfiz, dei de presente para amigos. Eu não imaginava um dia que eu ia sentar e fazer contar um pouco da biografia do Bob Dylan, né? Aqui que eu ia ter um canal de vídeo, que eu ia ler a biografia do Bob Dylan. Como eu falei, eu li o No Direct Your Home há muitos anos atrás, mas eu não imaginava que eu ia, né? Que eu ia ter um canal de vídeo e que um dia eu ia fazer uma resenha de um livro contando a história do Bob Dylan. Isso nunca passou pela minha cabeça. Sério, nunca passou pela minha cabeça. Mas há algum tempo atrás, quando eu botei a mão na biblioteca, né, que eu frequento, eu coloquei a mão nesse Dylan, a biografia, aí eu falei, caramba, né? Paciência. Então eu tenho exatamente esse material aqui do Bob Dylan. Ó. O Highway 61 Revisited, esse aqui. Né? Esse CD. Aqui, ó.
Esse aqui eu tive em vinil. Esse aqui eu tive em vinil, esse álbum. Né? Que tem aqui, né? Like a Rolling Stone, Tom Stone Blues, Ballad of Tin Man, Desolation Row, que é praticamente uma das músicas dele que eu mais gosto. Que eu mais gosto. Esse aqui é Desolation Row, Highway 61 Revisited. Esse aqui, ó. Este álbum é um dos álbuns do Bob Dylan que eu mais gosto. Que eu mais gosto. Eu tenho também dele aqui, ó. Pat Garrett e Billy the Kid, que é do filme, né? A trilha sonora do filme. Aqui tem clássicos, obviamente, como o Knock on Heaven's Door. Isso aqui é mais um, né? Porque praticamente tudo que o Bob Dylan fez virou sucesso, né? Virou sucesso vocalizado por Peter, Paul and Mary e outros grupos dos anos 60. Guns N' Roses que cantou, né? Tocou esse Knock on Heaven's Door. Knock, knock, knock on Heaven's Door. Em 1991, né? Sucesso estrondoso. Esse outro disco dele aqui que eu gosto pra caramba, que eu tenho Pirata, é o Bob Dylan, John Wesley Harding. Esta obra-prima aqui, de 1969, que aqui tem, né? Obviamente, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. E o clássico dos clássicos, que tá aqui nessa All Along the Watchtower, que foi cantado pelo Jimi Hendrix. Esta obra aqui, ó, que tem o All Along the Watchtower, que na minha humilde opinião, a versão do Hendrix é melhor cantada, né, melhor tocada do que a do Bob Dylan. Mas isso não tem muito problema. Não tem muito problema. Muitas pessoas não gostam do Bob Dylan por conta da voz. Muitas vezes por conta dos arranjos da voz. Mas eu nunca vi muito problema nisso. Tem esse outro aqui, né? Blonde on Blonde. Olha. Isso aqui, esse disco também é extraordinário. Esse disco também é extraordinário. Aqui tem I Want You, Rainy Day Woman nos 12:35, Visions of Joanna, Just Like a Woman, que é clássico, né? Isso aqui, ó, nesse disco aqui, é o Blonde on Blonde, que eu tenho. Tenho várias coletâneas, né? Assim, quando o CD praticamente tomou, né, forma como disco pirata nos anos 2000, muitos dos discos do Bob Dylan foram parar em CD. E eu tenho exatamente aqui um apanhado desse material dele que me trouxeram. Eu copiei de uns CDs russos. Acredita nisso? Uns CDs russos, Empire Burlesque, aquele material dos anos 80, que é pouco escutado do Bob Dylan. Empire Burlesque de 85, Knock on Load de 86, Down in the Groove de 1988, o Bob Dylan e The Grateful Dead de 89, O Mercy de 89, Under the Red Skies, que são discos que não são são meio que execrados aí pela galera que gosta do Bob Dylan. Eu tenho esse material em CD, né, coletânea, MP3, né, aqui, ó, vendo? Eu tenho também o material do Bob Dylan já mais conceituado, dos anos 70, que é o Rather Hard Rain, de 1976, o Street Legal, que são os discos crentes dele, né? Os discos cristãos, o Street Legal, de 1978, o Bob Dylan de Budokan, de 79, o Slow Train Coming, de 1979, o Savage, de 1980, e o Shore of Love, de 1981, o Infidels de 83 e o Real Live de 1984. Aqui, ó. Vendo? Isso aqui, ó. São esses materiais russos, copiados de piratas russos. Aqui, ó. Vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui eu não dou, não vendo, não troco. Tá guardadinho aqui na coleção do Bob Dylan. Tem o clássico dele, ó. É o Bridging All the Back Home. Este clássico aqui, também dos anos 60. Aqui tem o Maggie Farm, tem o On the Road Again, It's Over No Baby Blue, clássicos do Bob Dylan dos anos 60, assim, considerado a melhor fase dele, né? A melhor fase de todas do Bob Dylan. Tem o segundo disco aqui, olha, The Free Willing Bob Dylan, de 1962, 63, em CD também. Aqui, ó. Free Willing. Nunca imaginei que
na minha vida eu fosse falar do Bob Dylan em canal de vídeo, gente, nunca. Esse aqui que é o terceiro, Another Side of Bob Dylan, ele não gostava dessa capa aqui, dizer que essa capa aqui era um lixo. Ele foi obrigado pela gravadora a colocar essa capa aqui, ele disse que sempre detestou isso aqui. E o título também, né, Another Side of Bob Dylan, assim, como se dissesse assim, aqui temos aqui um outro lado do Bob Dylan. Tipo, esqueçam o que o Bob Dylan fez lá nos 2 discos anteriores. Agora, porque os primeiros discos dele não venderam muito, não foi nenhum sucesso assim de vendas. Fez mais sucesso os caras que gravaram Bob Dylan, né, no período, do que o próprio Bob Dylan. Ele não fez muito sucesso. Aí a Columbia, ela estava apostando nele, mas assim, o empresário passando as músicas para os grupos que o empresário tinha. E essas músicas faziam muito sucesso, né? Faziam muito sucesso com grupos cantando, fazendo assim umas espécies de pega o Bob Dylan e faz e adocica, né? E adocica a música do Bob Dylan. Aí ele mesmo em si não estava fazendo muito sucesso. Aí eles colocaram assim, que a Another Side of Bob Dylan, que ele detestou essa capa. Não o disco em si, mas a capa e o nome, né, do disco. Aqui tem também, ó, essa aqui que é a série de materiais piratas, né, que a partir de 1967, quando o Bob Dylan sofreu o acidente de moto, e passou um acidente de moto, inclusive eu vou fazer a narração aqui no livro, muito estranha, tá? Ele tava completamente estressado, cansado de tudo que a imprensa falava dele, invadindo a casa dele, fazendo todo aquele buchicho, né? Ele simplesmente passou 2 anos em casa com a esposa Sarah, sem gravar nada, assim, sem aparecer para a imprensa, vivendo uma vida completamente resguardada com a esposa e os filhos. Aí ele arrumou, né? Já que ele não estava fazendo nada, ele arrumou de fazer uns ensaios com a banda dele, né, o The Band, o Hulk, né, o Hulk e The Band, fazer uns ensaios, assim, muito sem muito compromisso, e gravou ele não gravou, eles gravavam esses materiais em fita, deixava guardado, e começou a aparecer discos piratas, assim, sem controle, né, eu mesmo o Vinícius Piratas, né? Você vê aqui, ó, eu tenho os meus piratas, ó. Aqui, ó, os meus piratas. Vendo? Ó, volume 3, Bootleg Series. Como o pessoal não tinha material do Bob Dylan novo sendo lançado, o que aconteceu? Começou a pipocar para todo lado. Ó, de 1967, tá vendo? Materiais piratas do Bob Dylan. Assim, que não tinham controle, gravações de shows. Como ele não estava mais aparecendo, então os pirateiros apareceram. Por isso tem ideia, essa história de disco pirata, quem inventou foi justamente o Bob Dylan. Os fãs do Bob Dylan que inventaram essa ideia de disco pirata. Porque antes não havia esse. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são os meus piratas do Bob Dylan. Já que, né, as pessoas têm aí vinis piratas do Bob Dylan, e só foi ser oficializado e ter os discos de vinil realmente pela Columbia a partir de 1975. Os piratas do Bob Dylan. Entendeu? Aqui, ó. Aqui. Vendo, ó? The Basement Tapes, 1967, ó. Vendo? Gravado. Isso aqui é o meu pirata, tá? Isso aqui é o meu pirata exclusivo, que eu fiz também. Já que todo mundo fez pirata do Bob Dylan, por que eu também não iria fazer, né? Aqui, ó. Vendo? Aqui. Ele, assim, tentaram de tudo. Bob Dylan ficou brabo com isso, obviamente, né? Ficou brabo com essa situação, mas não adiantou nada, não adiantou nada. Ele teve que voltar a gravar, né? A partir de 1969, ele começou a gravar os vinis no New Morning, que eu também tenho pirata, o New Morning, o do retrato. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o material dele aqui, que eu juntei. Another Side of Bob Dylan. Aqui, o Nashville de 1969 e o Blonde on the Tracks, que eu também tenho pirata aqui, ó. Nashville, também tenho, ó. Vendo? Nashville, também tenho. Praticamente tudo do Bob Dylan até 2000 eu tenho aqui comigo. Como eu falei, eu tinha vários vinis do Bob Dylan, eu tinha muita coisa do Bob Dylan, mas
por ter os CDs, eu acabei dispensando os vinis, né? Acabei dispensando os vinis, passei para frente. Hoje eu tenho uma certa... mas faz parte da vida, faz parte. Não vou ficar chorando miçanga, né? Aqui, tem mais aqui, ó. Olha só aqui, ó. Bob Dylan 70, o New Morning, e o primeiro Bob Dylan de 1962 também eu tenho aqui. Quer dizer, praticamente o material que o Bob Dylan gravou de 1962 até 2000, eu tenho quase tudo. Eu não devo ter assim uma ou outra coisa. Mas hoje em dia com os streamings, né? Hoje em dia com os canais que você escuta aí música ou vídeos no YouTube, você não tem nenhum problema mais com discos, né? Você não tem mais problemas com isso, entendeu? Aqui, ó, tem aqui, ó, Bob Dylan, ó, só para você ter, eu tenho CD-ROM entre 1969 e 70, ó, 62, 69 e 76, ó, gravado, ó. Piratations, tá vendo? 62, 69 até 76, Bob Dylan, quer dizer, se acontecer uma hecatombe aí, né, e desde que não falte eletricidade, Bob Dylan não vai ser problema. Então vamos pegar aqui um começo aqui do material aqui, vamos aqui fazer um apanhado aqui, né? Porque muita coisa, o livro ele vai fazer, ele vai dar uma narrativa praticamente total. É como se o escritor aqui, o jornalista Howard Saunders, ele desse assim praticamente mês a mês, ano a ano, dia a dia, tudo que o Bob Dylan andou fazendo entre 1940 e poucos, do nascimento até o ano 2000. Essa é a base do livro aqui. Como eu falei, o No Direct Home, lá, a outra biografia, ela é uma biografia mais completa, mas ela vai até os anos 70. E depois outros autores fizeram uma espécie de complemento da história do Bob Dylan. O Bob Dylan hoje tem 83 anos. Vamos dizer que ele está praticamente aposentado, né? A não ser que ele continue fazendo show aí, aquele show para o fim do mundo, né? Que ele nunca terminava o show eterno, vestido de preto, rodando para lá e para cá. Eu não sei se com 83 anos de idade ele ainda está fazendo show. Mas se figuras como o Roberto Carlos, que também tem praticamente a mesma idade, continuam fazendo show, por que o Bob Dylan não ia estar fazendo, né? Então, assim, eu vi aí dizendo que ele estava aposentado por aí. Mas eu, sinceramente, não acredito que ele realmente só vai parar quando morrer. Ele só vai parar quando morrer. É daqueles artistas que só param de tocar, só param de cantar. A vida desses caras é o palco. Então eles não vão abrir mão disso. Não abrem mão disso. Esses artistas, eles não abrem mão disso. Então, vai morrer no palco, né, cantando. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é bem no início, ó. Logo depois a banda se apresentou, isso aqui lá nos anos 50, quando ele estava tocando nas bandas de rockabilly. Logo depois a banda se apresentou em um programa de televisão em Duluth, o Polka Hall, dos irmãos Chelensky. A polka era muito popular em Minnesota. Imagina a polka, hein? Era tocada nas tavernas quando os mineiros recebiam seus salários, mas a aparição na televisão não levou a nada. E Edwardson e Roy Kala queriam tocar mais no estilo intenso de Elvis Presley. Bob era entusiasmado e talentoso, mas não era artista para uma performance no estilo de Elvis. Ele não se encaixava nos padrões convencionais de beleza. Não era um bom cantor no sentido usual do termo. E as pessoas riam dos seus trejeitos no palco. Foi só uma dessas coisas que acontecem, diz Roy Kala. Não se tratou de um rompimento formal, porque, para começar, nós não tínhamos uma banda certinha. Era uma coisa informal. Edwardson e Roy Kala se juntaram a dois outros rapazes e formaram uma nova banda, The Rockets. Bob tocou por pouco tempo com um primo como The Santin Tones, em Duluth, e foi convidado a tocar com os Rockets mais tarde, mas ele estava começando a perceber que o rock tinha suas limitações. O problema do rock and roll é que, pelo menos para mim, ele não bastava, disse ele. Tutti Frutti e Blue Sweat Shoes eram grandes refrões e ritmos de batidas frenéticas. E se podia ficar empolgado com a vibração, mas não eram sérios nem refletiam a vida de uma maneira realista. Quer dizer, ele já estava pensando, né, em músicas que não fosse só falando de chiclete, de hambúrguer, né? De hambúrguer, de carrão.
ele já pensava em escrever as próprias letras e que essas letras tivessem alguma profundidade. Assim, carro, garota, hambúrguer, ficar comendo como é que é, nesses fast food. Não era a praia dele. E o rock desse período dos anos 50 era só isso. Tutti Frutti, música do Little Richard, ele achava que isso era muito pouco. À medida que levava sua música mais a sério, Bob percebia que precisava de um nome artístico. A maioria dos artistas de que ele gostava havia adotado um nome fácil de lembrar, e Zimmerman não era um nome assim. Houve muita especulação sobre como Bob Zimmerman virou Bob Dylan, e Bob fez inúmeras e confusas declarações a esse respeito, mas nenhuma delas corresponde à versão lembrada por seus amigos. A resposta mais clara dada por ele foi que, originalmente, queria se chamar Dillion, em homenagem a um tio de mesmo nome. Na verdade, não havia nenhum Dillion na família. No entanto, o nome Dillon era familiar para Bob. James Dillon foi um dos primeiros moradores de Hibbing, e uma família desse sobrenome tinha uma fazenda na Dillon Road. Um dos primeiros conhecidos jogadores de futebol americano de Minnesota era Bob Dillon. Um popular programa de televisão da época, Gunsmoke, tinha um personagem chamado Matt Dillon. Qualquer uma dessas associações, ou todas elas, poderia ter chamado a sua atenção para o nome. Contudo, Bob preferia escrever o nome de outro modo. Na primavera de 1958, quando a neve já havia derretido e a grama tinha começado a crescer em torno da casa de Echo, que era a namorada dele à época, Bob foi até lá em seu Ford conversível. Echo encontrou-o no quintal. Ele estava agitado. Eu achei meu nome, disse ele. Eu já sei como vai ser meu nome agora. Quando ele contou a Echo, ela perguntou, você quer dizer Dillon, D-I-L-L-O-N, como Matt Dillon? Não, não assim. Dylan, aí Dylan, D-Y-L-A-N. Bob trazia debaixo do braço um livro que mostrou a Echo, um livro de poemas do poeta galês Dylan Thomas. Dylan Thomas. Dylan Thomas era bastante famoso nos Estados Unidos no tempo que Bob era menino. O poeta realizou uma série de turnês de leitura bem-sucedidas no início dos anos 50 e morreu em Nova York de intoxicação alcoólica em 1953, aos 39 anos. O fato de ter morrido relativamente cedo e em circunstâncias estranhas elevou ao panteão dos ídolos trágicos que atraíam Bob, como James Dean e Hawk Williams. Bob também leu e gostou da poesia de Dylan Thomas. De fato, Bob tinha gostos surpreendentemente sofisticados e lia muito. Isso provavelmente se deve, em parte, a um professor de inglês que teve na Hibbing High, Boniface J. Rosen, que inspirou amor e simpatia pela literatura em quase todas as crianças para quem lecionou. Conhecido como B.J., era um homem dedicado ao trabalho. Eu me lembro que ele me fez gostar de Shakespeare, diz John Buckland. Era um bom professor de literatura porque você podia sentir que ele realmente apreciava, conhecia e amava a literatura. Quando a turma de inglês recebeu a tarefa de escrever sobre o autor preferido, Bob escolheu John Steinbeck e desenvolveu tamanho entusiasmo por seu romance As Vinhas da Ira, que escreveu um ensaio de 15 páginas pela qual recebeu nota A. John Steinbeck é ótimo, disse Bob, provocando entusiasmo em Echo. E o interesse dele era tal que Echo foi levado a ler todos os livros de Steinbeck que conseguiu achar. Echo recorda que Bob frequentemente tinha um livro debaixo do braço e os livros geralmente eram de poesia. Beatty diz que Bob também ficava o tempo todo escrevendo poesia. Eu tinha medo de que ele acabasse virando poeta, disse ela. No meu tempo, os poetas ficavam desempregados. Ela e Abe ficaram bastante preocupados com isso. A mãe, né? Tal perspectiva causava uma certa tensão conforme Bob ficava mais velho. Quer dizer, ficar escrevendo poesia debaixo do pé de árvore não era muita praia, né? Não ia ser, não era bem o que os pais queriam para o Bob Dylan, né? Os pais queriam o seguinte, os pais queriam exatamente isso aqui, ó. No final do verão de 59, Bob se matriculou na Universidade de Minnesota, nas Cidades Gêmeas. Abe esperava que Bob um dia se formasse e participasse do negócio da família, ou arranjasse algum emprego respeitável. O que quer que aconteça, não fique escrevendo poesia. Por favor, não faça isso, suplicava a mãe ao rapaz que se tornou uma dos maiores letristas dos Estados Unidos. Vá para a faculdade e faça alguma coisa construtiva. Consiga um diploma. Essa história de diploma já vem lá de trás. Quer dizer, se você arrumou um diploma, tá bom, né? Você resolve sua vida exatamente com o diploma, que é a base, né?
Todos os pais têm esse pensamento. Eu já falei um monte de vezes. Se você seja alguém, seja alguma coisa, arruma um diploma, faça um concurso público. É isso, básico. Eu já falei disso um monte de vezes aqui no canal. Vai arrumar um diploma, nego? Quando chegou na Cidade Gêmeas para estudar, Bob ainda estava no auge de sua fase rock and roll, ainda usava suas jaquetas bordadas dos Jokers e penteava os cabelos para trás, mas o rock não estava na moda em Dickenton. E a imersão de Bob na subcultura do campus o transformou. 2 anos após Pé na Estrada, do Jack Kerouac, ter se tornado um best-seller nacional, os alunos liam regularmente a literatura beatnik, a política era radical de esquerda e a música tocada e ouvida no escola e nos outros lugares era o folk. É aí que ele vai conhecer o folk, né? É aí que ele vai conhecer o folk, quando ele vai para a universidade. Os primeiros discos de música folk americana datam dos idos da década de 1880. Ela era popular em áreas rurais até a Grande Depressão, que acabou com a indústria ao deixar as pessoas do campo pobres demais para comprar discos. A música folk começou a se recuperar na década de 40 e 50. The Weavers, um grupo vocal radical que contava com Pete Singer, atingiu um inesperado sucesso quando gravou uma versão de Goodnight Irene, de Lady Belly. Foi a canção mais popular daquele ano. Por volta do fim dos anos 50, em parte como antídoto para a insípida música pop da época, ilustrada por artistas como Doris Day, teve início o grande renascimento popular da música folk. O escândalo dos subornos de 1960, revelando que as gravadoras costumavam pagar propinas ao jabá, né, para conseguir que músicas pop tocassem no rádio, foi um inesperado impulso para a música folk. Comparada à cena pop, a música folk parecia agradavelmente pura. E aí que o Bob Dylan, né, ele vai começar a adentrar esse mundo do folk. E ele é assim, vou ser um artista de folk music, né? Vou ser um artista, aí vai falar aqui exatamente dos vários artistas de folk music da época. E o Bob Dylan, né, ele vai adentrar esse universo pensando assim, cara, eu quero ser um artista folk, né? Eu quero ser isso aí, eu quero entrar nisso. Aí ele vai adentrar também ao que estava acontecendo, principalmente nesse iníciozinho dos anos 60, ele vai adentrar ao que estava a política efervescente dos anos 60. Ó. A política era discutida com seriedade nessas reuniões, o que também acontecia toda vez que a panelinha de Dinkertown se reunia. Logo depois da Revolução Cubana, David Whittaker era uma das figuras principais da divisão local do Fair Play por Cuba Committee, e ele e Grittel organizavam reuniões pró-Fidel Castro. Fidel Castro era um herói romântico para muitos jovens da extrema esquerda que estavam desiludidos com a política stalinista. Whittaker também estava envolvido em um grupo trotskista, o Fundo Socialista. Tudo isso acontecia na minha sala de estar e Dylan estava lá, diz ele, para mostrar a Bob contra o que eles estavam lutando. Whittaker o levou para ver Operation Abolition, um filme propaganda em apoio ao House Un-American Activists Committee do senador Joseph McCarthy. Os vilões deles eram nossos heróis, diz Whittaker. Quando eles diziam essa escória comunista, eu dizia pip! Eu sou americano. Embora tivesse acompanhado Whittaker a projeção do filme e tivesse ouvido Whittaker e Morton conversarem sobre política extremista, Bob continuou resoluta e frustrantemente apolítico. Como salienta Gretel Whittaker, Bob nunca escreveu qualquer música a favor de Fidel Castro. Não existe. Não existe. Nunca escreveu. Nunca escreveu mesmo. Isso diz muito, hein? Diz muito sobre Bob Dylan. Entendeu? Ó, aqui, ó. Os Smolder Brothers tinham deixado a cidade e Conley estava dividindo a casa com o banjoísta Dave Hamill. Depois do trabalho, na maioria das vezes, eles tocavam música ou então jogavam cartas. Certa vez eles resolveram ter uma noite calma ouvindo discos. Enquanto Cowley preparava o jantar, Hamill selecionava alguma coisa em meio aos álbuns para pôr no toca-discos. Descobriu então que vários álbuns haviam desaparecido, incluindo os de música folk e os de música como My Fair Lady. Bob Dylan roubou os malditos álbuns, concluiu Hamill. Bob sabia que a casa não ficava trancada durante o dia e estava sem dinheiro. A maioria dos discos desaparecidos não era do gosto de Bob, então Hamill concluiu que ele iria vendê-los. Conley não ficou muito incomodado com o roubo, pois era do tipo desencanado, mas Hamill foi até o hotel de Bob.
Era aproximadamente 3h30 da madrugada, isso aqui por volta de 1960, 61, tá, gente? Ele era aproximadamente 3 da madrugada quando o telefone de Conley tocou. Eu estava com Bob Dylan e descobri que ele pegou os álbuns, disse Hamill. Ele se trancou no quarto e me deixou do lado de fora. Eu vou chamar a polícia. Faça o que tiver que fazer. Eu quero que você venha aqui, disse Hamill. É importante porque você vai ter de identificar os discos. Relutante, Collins dirigiu até o hotel. Havia um carro de polícia na frente do prédio e Dave Hamill estava parado na calçada com 2 policiais e Dylan. Quando percebeu que a polícia estava a caminho, Bob atirou os discos pela janela do terceiro andar do beco atrás do hotel. A polícia ajudou Hamill a recuperar os discos e depois começou a interrogar Bob, que de tão chateado estava chorando. Hamill insistia com a polícia que o prendesse, mas Colin não queria testemunhar em juízo e Hamill foi convencido a relevar. Pouco depois disso, Bob viajou de volta para o leste de carona. Fui expulso de Denver, disse ele, mais tarde. Fui mandado embora de Denver por roubar a casa de um cara. Walt Conley diz ter sentido pena de Bob, mais do que raiva, mas ele viria a sentir um certo rancor 4 anos mais tarde, quando reencontrou o então famoso Bob Dylan em Nova York e este fingiu não se lembrar dele. Bob Dylan nesse período aqui era só um tocador de violão, tá? Sem eira nem beira, dormindo na casa dos amigos, dormindo na casa de amigos, assim, totalmente... não tinha um puto no bolso, vivia de favores. Por isso essa raiva aqui, né? Ó, quando 4 anos depois, muitos disseram que isso era um modus operandi do Bob Dylan. Ele, tipo assim, entre aspas, ele se aproveitou de muita gente para subir, né? Para virar o Bob Dylan que nós conhecemos. A história, muitas testemunhas, né? Falaram disso bastante, contaram disso bastante sobre como é que era essas atitudes do Bob Dylan. Ele era assim, largadão. Seria um protótipo do hippie, né? Mas como ele era artista folk, ele vivia ali em frente dos restaurantes, tocando as músicas, etc. Aquele tipo de coisa. Mas com o objetivo de fazer sucesso, de chegar lá, de fazer muito sucesso. Aqui, ó. Felizmente, Bob tinha fechado 2 semanas no Gardens Folk City, numa apresentação dupla com o grupo de bluesgrass de John Harold, de Greenbrier Boys. Robert Shelton faria a crítica do show para o New York Times, encorajado em parte pelo agente de Bob, Robert Silver, que era seu amigo. Robert Shelton, se vocês não sabem, é justamente o jornalista que escreveu o No Direction Home. A biografia, foi o primeiro a escrever uma biografia do Bob Dylan lá nos anos 60. Era muito amigo do Bob Dylan. Você deve estar vendo aqui o jornal, né? O jornal que saiu no New York Times, esse Robert Shelton, que ele foi isso que foi a mudança do Bob Dylan. Ele saiu, ele tocava em vários lugares ali em Nova York, e esse Robert Shelton foi assistir uma apresentação dele, e gostou e escreveu no New York Times. Aí acabou, entendeu? Justamente, e o Bob Dylan, as pessoas podem até ter assim, visões, né? Como o Bob Dylan era ingrato. Mas o Robert Shelton sempre esteve com o Bob Dylan e o Bob Dylan dava entrevistas para ele. Aqui, ó. Robert Shelton faria a crítica do show para o New York Times, encorajado em parte pelo agente de Bob, Roy Silver, que era seu amigo. Muitos dos incentivadores de Bob estavam na plateia na noite de estreia e ele teve uma recepção tão entusiástica que ofuscou os mais experientes Greenbrier Boys. Depois Bob foi até a cozinha e deu a sua primeira entrevista à imprensa. Ele inventou adoidado para o Times, afirmando ter aprendido alguns dos improvisos que fazia no violão com o músico de blues Winglefoot, que conhecera no Novo México, e ter gravado com Gene Vincent. Shelton, inteligente, passou por cima desses absurdos, escrevendo que Bob fora vago no que se refere a seus antecedentes e local de nascimento. Mas não importa menos onde esteve do que para onde vai, o que parece ser direto para cima. O artigo foi publicado no New York Times no dia 29 de setembro de 1961. Aí, hein? 1961. Uma sexta-feira, junto com uma fotografia de Bob parecendo Huckleberry Finn do Mark Twain. Abaixo da manchete: Bob Dylan, um destacado estilista da música folk. Era uma propaganda sem precedente para um cantor folk desconhecido no jornal mais influente
dos Estados Unidos, o jornal que o pai de Bob lia. Por aí você tira, né? Aí não tem mais conversa. Aí não tem mais papo. Entendeu? Caramba. Saiu no New York, deu no New York Times. Por isso que o próprio Robert Shelton, depois dessa não dá, né? Olha lá. No dia seguinte, Bob estava em uma sessão de gravação com o Carolyn Hester, mostrando o Times como se os amigos ainda não tivessem visto. Contudo, escondeu a novidade realmente excitante. O Sr. Hammond tinha oferecido a Bob um contrato com a Columbia Records. Não havia nada formalizado ainda, e ele não tinha envolvido Roy Silver. Era somente um acordo verbal entre Bob e Hammond. Dylan achou que eu estava louco, disse Hammond, mais tarde. Ele tinha sido rejeitado pela Folkways e por todas as outras gravadoras existentes na época, mas eu achei que ele tinha alguma coisa. Andando pela 7th Avenue, depois da sessão com Carolyn Hester, Bob passou por uma loja de discos e parou para olhar os novos álbuns de Frank Sinatra e de outros artistas da vitrine. Ele mal podia acreditar que em breve também teria um álbum na vitrine de uma loja. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, disse ele. Eu queria entrar lá vestido com os trapos que usava e dizer ao dono: você não me conhece agora, mas vai conhecer. Pouco tempo depois, John Cohen, do New Lost City Ramblers, estava caminhando pela West 53 Street quando ficou surpreso em encontrar Bob. O que você está fazendo fora do Village? Perguntou Cohen. O que você está fazendo? Respondeu Bob. Estou indo para o Museu de Arte Moderna. Venha comigo. Eles entraram e visitaram uma mostra de pinturas de Jean Dubuffet. Esse cara é um pouco como você, sofisticado, mas primitivo, gracejou Cohen. Bob parecia distraído. Eu tenho umas coisas para fazer, disse ele depois de um tempo. E saiu apressado. Cohen percebeu mais tarde que Bob devia estar a caminho do prédio da CBS, conhecido como Black Rock, ali perto na 6th Avenue. E é possível que ele estivesse indo para um teste formal antes de o contrato ser assinado. E aí começa tudo, né? Ele vai gravar o disco dele, e esse disco obviamente vai levar um bom tempo para ir para as lojas, tá? Não foi do dia para a noite. Levou uns 6 meses da gravação, que nós tem que lembrar que nós estamos em 1962. Nós estamos em 1962, gente. Levava bastante tempo pro disco, né, ir para as lojas. Mas imagina, você já gravar, né? Olha lá, ó. Bob compôs Blowing in the Wind em questão de minutos, sentado em um café em frente ao Gaslight Club. Embora achasse a música especial, ele não conseguiu entender plenamente a importância de que havia feito. Foi só mais uma música que compôs. A música era extremamente semelhante ao spirituals afro-americano No More Auction Block. No entanto, tomou emprestadas melodias e até letras, fazia parte da tradição folk e era perfeitamente aceitável. Havia uma crítica mais pertinente a Blowing in the Wind com relação à retórica da letra. Muitos dos artistas folclóricos mais destacados de Nova York não ficaram nem um pouco entusiasmados quando ouviram a música pela primeira vez. Não parecia haver qualquer ligação entre as implacáveis perguntas e no final de 3 versos nenhuma das questões tinha sido solucionada, a não ser para dizer que a resposta estava voando com o vento, uma imagem tão vaga que pode-se argumentar, não queria dizer coisa alguma. Pete Singer não a considerou grande coisa. Blowing in the Wind não é a minha favorita, diz ele. É meio fácil. Tom Paxton achou que era impossível decorá-la. Eu odeio a música. É o que eu chamo de música lista de compras, em que um verso não tem absolutamente qualquer relevância para o seguinte. Dave Van Ronk achou-a boba. Ainda assim, depois de Bob cantar Blowing in the Wind no Gardens Folk City por uns 2 meses, Van Ronk reparou, para sua surpresa, que os músicos que se reuniam em volta de Washington Square Park tinham inventado paródias irreverentes como The Answer, My Friends, is Blowing on your end. Em português, né? A resposta, meu amigo, está saindo pelos seus fundilhos. Como diz Van Ronk, se a música tem força suficiente, mesmo sem ter sido gravada, para dar origem a paródias, ela é mais forte do que eu imaginei. Caramba, hein? Quer dizer, e ele vivia imitando esse Art Guthrie, os artistas folk, ele falava como os artistas folk, as músicas têm um linguajar, né? A linguagem, a forma como ela é cantada, entendeu? Como ela é cantada, como ele falava, comendo palavras, comendo letras.
é típico, né? Ele começou imitando os caras. Imitando os caras. Como eu falei, né? O disco não fez lá muito sucesso, né? De princípio, né? O primeiro disco dele não fez muito sucesso. Ó. O elemento sorte é crucial para a maioria das carreiras e a maturidade de Bob como compositor veio em uma época favorável. Como como o Dylan, de 21 anos, escreveu em seus blocos de notas baratos, os Estados Unidos entraram em um período de enorme tumulto e transformações sociais, né? Muita confusão, guerra racial, a confusão política danada. Nós temos aí, nesse período, o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, a questão dos mísseis, quer dizer, eles achavam que o mundo ia acabar em 62, lá com o negócio de Cuba, a União Soviética, uma confusão danada, danada. Aí ele vai fazer aqui, ó. No verão de 62, Martin Luther King foi preso em Albany, na Geórgia, quando a luta pelos direitos civis se intensificava. Em setembro foram descobertos mísseis soviéticos na ilha de Cuba, controlada pelo comunismo, a uma distância impressionantemente próxima dos Estados Unidos. O presidente Kennedy disse que tomaria todas as medidas necessárias contra uma agressão de Cuba e o Congresso o autorizou a recrutar reservistas. Muita confusão, muita confusão. E aí o Bob Dylan, ele tinha no primeiro disco dele, tinha a Hard Rain's Are Gonna Fall, uma visão assustadora do mundo, depois de um apocalipse nuclear. Bob a chamou de uma canção de desespero, uma canção de terror. A chuva atômica deixaria a paisagem arruinada, árvores pingando sangue, estradas retorcidas, oceanos sem vida, uma mulher em chamas, um bebê cercado por lobos. A letra resumia a apreensão do compositor. Ele disse mais tarde que cada linha era o começo de uma música que ele achava que não teria tempo de escrever. Aquela música meio que saltou pronta da máquina de escrever, diz Gravy. Saiu de Bob do mesmo modo visceral como as pinturas saíram de Van Gogh. Rain's Gonna Fall. Caramba. E aí as pessoas começaram a prestar atenção nele, né? Ó, quando ficou pronta, Bob arrancou o papel da máquina e correu para o Gaslight para cantá-la. A Rain's Gonna Fall tornou-se imediatamente uma sensação. Quando Bob saiu do palco, Hamilton Camp perguntou a ele quais eram os acordes. Ele me mostrou e eu peguei a letra e comecei a tocá-la. Quando a crise dos mísseis chegou ao auge em outubro, os músicos espalhados pelo Village estavam tocando a nova música, inclusive Rich Evans e Peter Singer. Hard Rains é quase a minha favorita, disse Singer. Acho que vai durar mais do que qualquer outra que ele tem escrito. Isso aqui é o Peter Singer falando. Em 28 de outubro, Khrushchev anunciou aí, né, ele vai tirar as bases de mísseis, né, e essa vai dar um alívio, né, para as pessoas que tipo o mundo teria acabado ali. Ó, a fotografia de Bob estava na capa da edição de outono da revista Sing Out, a principal publicação de música folk. Ele parecia James Dean na foto, tragando um cigarro. Apesar dos episódios de egolatria em meses recentes, Bob estava surpreendentemente humilde na entrevista quando falou sobre as novas músicas que estava criando. As músicas estão lá, elas têm vida própria e só estão esperando que alguém as compunha. Eu só as coloco no papel, disse ele. Se eu não fizesse isso, outra pessoa o faria. Isso não era falsa modéstia para inglês ver. Era o jeito como falava em particular com os amigos. E esta continuou a ser sua filosofia por toda a carreira, uma crença imutável que era, sob muitos aspectos, uma espécie de fé. Bob sentia claramente que as músicas chegavam a ele de algum lugar e, com o passar dos anos, viria a acreditar que as músicas lhe eram mesmo dadas por Deus. Ele achava que não estava compondo as músicas, ele estava apenas pondo-as no papel, disse Tom Paxton. Elas estavam lá para serem captadas. Um pouco antes da crise dos mísseis, Dave e Gretel Whittaker foram visitar Nova York e encontraram Bob no Village na tarde de 22 de setembro. O céu estava nublado, mas Bob usava óculos escuros. Bob, por que você está de óculos escuros? Perguntou Gretel. Para as pessoas não me reconhecerem, respondeu ele. Gretel achou que ele tinha pirado. Eles compraram os sanduíches e foram para o apartamento de Bob. Quer dizer, eles... Prepare-se que o negócio... Ele gravou o Free Willing, né? Free Willing Bob Dylan. Vou pegar aqui, né? O Free Willing, esse disco aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Free Willing. Que é exatamente o segundo disco dele, ó. Esse aqui. Ó. Aí vai contar a história de como é que foi gravado, como essa foto foi tirada. Vai contar a história da foto. Tá aqui, ó. Essa mulher que é a Sarah, que depois se tornou esposa dele, por mais de quase 15 anos, né? Até se divorciar. Teve os filhos dele, não os filhos. Aqui é o nome das músicas. Aqui, Blow in the Window.
Tá aqui. O Blowing in the Wind não esteve no primeiro disco, tá vendo, né? Corina, Corina, a Hard Rains as Gonna Fall, tá vendo? Masters of War, que também fez sucesso também, fez muito sucesso. Isso é a história, né? Isso é a história. Olha lá, The Free Will, Bob Dylan, foi o primeiro grande álbum de Bob e incluiu 5 clássicos. A faixa de abertura, Blowing in the Wind, né, por si só teria garantido para o disco um lugar na história da música. Anos mais tarde, quando estava em litígio com Albert Grossman, que era o homem que controlava a vida do Bob Dylan, né, Bob alegou que a principal razão para o álbum ter sido um sucesso fora: embora eu não soubesse disso na época, o segundo álbum estava fadado a ser um grande sucesso porque incluía Blowing in the Wind, mas havia muito mais de Free Wheeling do que uma canção. Blowing in the Wind antecedia a bela Girl from the North Country, que por sua vez dava lugar a feroz Masters of War. O lado A terminava com outra obra-prima, Hard Rains Are Gonna Fall. A primeira faixa do lado B era a maravilhosa Don't Think Twice, It's Alright. Todas as 5 músicas se tornaram-se pilares do repertório de Bob. O restante do disco apresentava um padrão muito alto, incluindo o blues Down the Highway, que descrevia a saudade que Bob tinha de Suzy durante o período de separação, e a deliciosa I Shall Be Free. Nessa última, o presidente Kennedy chamava Bob ao telefone e perguntava o que seria preciso para fazer o país crescer. Em resposta, Bob sugeria uma lista de mulheres que estavam nas fantasias de todos: Brigitte Bardot, Anita Ekberg e Sophia Loren, gemendo comicamente. O país vai crescer. Alguns pesos leves equilibravam as grandes canções e ajudavam a fazer de Free Wheeling Bob Dylan um álbum para ser ouvido repetidas vezes sem enjoar. Embora ele tenha recebido críticas boas e ruins, logo após o lançamento, veio a resistir ao teste do tempo como uma das obras-primas de sua carreira. Bob tem orgulho do material e tem cantado músicas do álbum por toda a sua carreira. Aqui, ó. Esse disco aqui, um clássico. Esse disco, um clássico espetacular. Blowing in the Wind tá aqui. Blowing in the Wind tá aqui. E é isso. Aí o Bob Dylan começa a fazer sucesso, vai tocar música folk, vai rodar, né? Ele vai ter um namoro com a Joan Baez, que eu tenho aqui discos dela, ó. Aqui, ó. Ele vai ter um namoro com a Joan Baez. Isso aqui são os primeiros discos da Joan Baez que eu tenho CD. Os primeiros discos dela, ó. Aqui. São as primeiras canções, as primeiras músicas cantadas pela Joan Baez, tá vendo? Que eu também tenho CD. Ela se tornou nesse período a namorada do Bob Dylan, né? Assim, Bob Dylan tinha namorada para todo lado, né? Oficialmente, e eles cantavam juntos, eles gravaram, né? Gravaram músicas, compuseram, fizeram, assim, a história da Joan Baez é a própria história, vanguarda, aqui, ó. Aqui. É a própria história, ela tá interligada, né? Joan Baez e Bob Dylan interligado. Não dá para separar um do outro. Eu tenho vinis aqui da Joan Baez aqui, tem outros, eu acho que tem outros discos da Joan Baez, mas eu trouxe isso aqui exatamente porque isso aqui são as primeiras músicas dela, né, as primeiras gravações da Joan Baez que eu tenho em CD. Eu tenho um vinil de 1965 da Joan Baez aqui nos meus guardados. Desses eu não dispensei, né? O Bob Dylan eu dispensei, né? A entender, né? A entender. Aí eles ficaram muito amigos. Ó, a ajuda de Joan Baez foi apenas uma parte da história do sucesso de Bob. No verão de 63, ele começava a ficar independente. Free Wheeling Bob Dylan vendia 10 mil cópias por semana. Muitos artistas queriam cantar e gravar versões de suas músicas. Algumas eram boas, mas quando Hamilton Camp presenteou Bob com uma interpretação de Girl from the North Country, este tapou os ouvidos com as mãos para mostrar sua insatisfação. Ele não suportou, diz Camp. No entanto, todas as versões ajudaram a promover o compositor nos shows. Peter, Paul e Mary, em particular, raramente perdiam uma oportunidade de falar de Bob no palco. Aí muitos vão gravar, muitos. Entendeu? Muitos vão gravar Bob Dylan, e aí as letras dele vão se espalhando. Elas vão se espalhando. As pessoas vão entrar em contato, né? E vão entrar em contato. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui num período que também os Beatles vão aparecer, né? Eles vão para os Estados Unidos em 1964, vão se encontrar, né?
vão se encontrar. Tem aquela famosa história, né, que o John Lennon falou para ele, suas letras são incríveis, mas suas músicas são uma merda, entendeu? Suas letras são incríveis, mas suas letras são incríveis, mas suas músicas são uma merda. Aí o Bob Dylan virou para ele, engraçado, as letras de vocês são uma merda, mas as músicas são boas. As músicas são boas. E aí eles trocaram ideia, e aí houve uma revolução, né? O Bob Dylan exatamente vai passar a pegar vai trocar o violão pela guitarra, e os Beatles vão deixar de gravar aquelas músicas She Loves You, yeah, yeah, yeah. Eles vão escrever letras, né, que tivessem algum tipo de profundidade. A influência dos dois, né, do grupo, dos Beatles, que influenciou o Bob Dylan, e o Bob Dylan que influenciou os Beatles nesse período. Quer dizer, e ambos se gostavam. E também tem histórias também de consumo de drogas, essas coisas todas. Que os Beatles também não mexiam com droga, e foram mexer com droga justamente que o Bob Dylan passou para eles. Um negócio desse naipe. Deixa eu ver aqui, vou dar uma virada aqui mais para cima aqui pra gente dar uma adiantada. Olha só. O rádio do carro estava ligado quando saíram da cidade e Bob ouviu o novo sucesso arrasador dos Beatles, né? A Old Hand. O grupo britânico tinha chegado aos Estados Unidos na semana anterior, causando histeria no aeroporto Kennedy. E foram apresentados ao público americano no Ed Sullivan Show. Bob estava perplexo com a maneira pela qual os Beatles tinham reinventado o rock and roll, rejuvenescendo a música que ele ouvia quando era adolescente. Aí que eu falei. Aí vai ter exatamente esse contato. O Bob Dylan vai fazer também amizade com o Allen Ginsberg, né? Vai fazer amizade com o Allen Ginsberg. O Allen Ginsberg vai idolatrar o Bob Dylan de todas as formas. Vai querer virar cantor também. O Allen Ginsberg é justamente um dos homens lá do Jack Kerouac, amigo do Jack Kerouac, tudo aquilo, né? Ele vai ser um amigo, vai ser para ele um novo Messias, né? Ó, todos nós achávamos que ele era Deus. Na verdade, eu pirei tanto que achava que ele era o novo Messias. Vendo os caras lá, né? Consideravam o Bob Dylan um poeta beatnik, né? Um poeta beatnik. Eu já até fiz vídeo aqui contando que nesses começos dos anos 60 os beatniks, né, estavam bem em voga, tire o meu, como é que é? Tire a bota do meu rosto, um livro que eu fiz, não sei se é bem esse título, agora deu um lápis aqui, Tire a Bota do Meu Rosto, que tem aqui no canal. Se você procurar aí bota, você vai encontrar o vídeo, que é justamente desse período, do comecinho da década de 60, né, os beatniks, e o Bob Dylan também, como eu já falei, também era fã também dos beatniks também, né. Olha só, aí vai falar aqui do encontro, vai falar aqui no livro do encontro do Bob Dylan com os Beatles, né? Eles se encontraram. Ó, depois do Natal, Bob gravou Bringing in the Back Home. Esse disco aqui, ó. Esse disquinho bonitinho aqui, ó. Aqui. Mais um disco do Bob Dylan, mais um disco para fazer sucesso. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Na Other Side. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, esse disco aqui, ó. Bringing It All Back Home. Isso aqui. Esse disco aqui. Aí vai contar a história dessa capa aqui. Ele vai contar a história dessa capa, como é que essa capa foi feita, foi criada. Nesse momento, o Bob Dylan aqui já estava fazendo um sucesso violento e também estava completamente louco também, né? Completamente louco já. Eu tenho até um negócio que eu quero mostrar, que eu tenho aqui que eu tenho guardado aqui de um jornal. Aqui, ó. Vou pegar aqui, vou fazer uma leitura aqui para vocês verem como é que o negócio estava louco, né? Aqui, ó. Ai, deixa eu separar essas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, o dia em que o que o Bardo falou, mas não muito, do JB Medeiros. Uma voz ao fundo pergunta: poderia fazer uma rima com laranja? Bob ri, passa a mão no queixo, dá um trago no cigarro e vira-se em busca de outra pergunta salvadora. Que tipo de jornalista pergunta: poderia fazer uma rima com laranja? Muitos podem acreditar. Em coletivas de imprensa, o improvável acontece. Mas nenhuma coletiva, ele vai falar aqui, né? Mas nenhuma coletiva de imprensa do planeta será capaz de se comparar a essa aqui, Dylan Speaks, a legendária em 1965, Press Conference em São Francisco, que ele tinha sido lançado em vídeo aqui. Um documentário que mostra o cantor e compositor Dylan na única coletiva de imprensa da carreira. Tinha 24 anos e avião próprio. Por que Dylan Speaks é tão especial? Porque narra como nasceu uma lenda rock.
Dylan, irônico, não tinha nada contra a imprensa, muito pelo contrário. Entre os entrevistadores estava o poeta Allen Ginsberg. Durante 50 minutos, Dylan afirma seus princípios. Não buscou sucesso, ele veio voluntariamente. Não há respostas nas canções, apenas um ponto de vista. Recusa o papel de herói da contracultura. Os entrevistadores estão estupefatos. Aparece um cara de chapéu com uma pena no alto e Dylan ri. De onde saiu você? Ora, aí o JB vai dizer aqui, ora, da Panacea que foram os anos 60. Exatamente. Loucura dos anos 60. Quer dizer, completamente doido. Tá? Completamente louco aqui. Ó, quando Bringing It Back Home foi lançado em março de 65, tornou-se seu álbum de maior sucesso até então, alcançando a 6ª posição nas paradas. Alguns puristas do folk o desdenharam, mas muitos críticos reconheceram a qualidade de seu trabalho e choveram pedidos de entrevistas. Ele deu uma coletiva em Nova York para marcar o lançamento, mas não disse precisamente coisa alguma sobre o disco. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para zombar dos jornalistas. Ao lhe perguntarem se ele tivera uma banda de rock and roll na escola, Bob respondeu: eu tive uma banana band na escola. Ao ser questionado sobre seu romance com Joan Bass, disse que ela era sua pitonisa. Ao lhe perguntarem quem poderia salvar o mundo, Bob imediatamente citou seu amigo Aronovitz. Embora suas respostas fossem fantasticamente idiotas, ele fazia um jogo árduo. Ao se recusar a aceitar as convenções das coletivas de imprensa e ao evitar com seriedade e evitar falar com seriedade sobre suas músicas, ele se tornou mais intrigante aos olhos da imprensa e do público. De qualquer maneira, depois do fiasco da Newsweek, né, quando ele vai sair na Newsweek, vão criticar ele, né, ele não iria mais ser levado a falar de sua vida pessoal. Ele não vai. Aí ele vai inventar histórias, todo tipo de história que você possa imaginar. Ele não vai mais falar sobre isso. Ele vai mentir, vai dizer que o pai e a mãe morreu. Ele vai mentir sobre isso. Não vai mais falar. Ele não vai mais falar sobre a existência dele, né, a existência dele lá de Minnesota. Não vai mais falar disso. Ele fez filme. Tem um filme de 1965 do cineasta Day A. Pennebaker, que tem por aí, tá? Eu já assisti, contando os shows dele, que ele vai fazer em Londres. Inclusive, no próprio No Direction Home, tem aqui quando ele vai cantar em Londres, a plateia vaiando, quando ele troca o violão pela guitarra, ele faz um show, metade violão, metade banda de rock. Vai aqui no começo do No Direction Home, vai exatamente mostrar essas vaias. Vai mostrar essas vaias, o público vaiando, ele nem aí, né? E vai contar como foi como foi os shows, né? Na manhã de 29 de julho de 1966, esses shows. Ó, uma sexta-feira, Bob e Sarah estavam saindo de casa. Aí ele vai sofrer um acidente de moto aqui, né? Bob havia tirado uma velha motocicleta da garagem e queria levá-la para uma oficina mecânica. Essa história é muito mal contada, né, do acidente de moto. Bob Dylan cansado, né, de tudo. Ele se acidenta num acidente de moto. Vai até ter as fotos aqui, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai ter as fotos aqui do acidente. O autor aqui vai dar uma geral sobre esse acidente de moto. Vai dar uma geral sobre esse acidente de moto. Porque não, assim, pouco convincente, né? Ele deu uma parada boa de 2 anos aqui, ó. Aqui, ó. A capa do Briggen aqui. E aqui, ó, de moto, né? Aqui, ó. E o local onde ele se acidentou. Isso aqui é a capa do disco. E o local onde ele se acidentou aqui, ó. Deixa eu só mudar essa pra cá, ficar mais bacana aqui, para poder ver legal aqui. Olha isso aqui, ó. O local onde aconteceu o acidente. Então o autor da biografia, ele vai se esmerar, né? Se esmerar em entrevistas para comprovar uma tese, né? Talvez o Bob Dylan tenha forjado esse acidente de moto e ele passou praticamente 2 anos sem aparecer. E aí é onde eu falei que vai surgir os discos piratas. Vai aparecer as músicas piratas, o disco pirata, os discos, né, os vinis piratas do Bob Dylan vão surgir, entendeu? Ele vai morar lá em Woodstock, durante um bom tempo, vai cuidar dos filhos, da família, ele só vai fazer essas gravações que eu falei, né, as gravações piratas, que ele vai ficar tranquilo no canto dele, não vai dar mais entrevista, vai ficar quietinho no canto dele, vai dar uma desaparecida boa. Ele vai dar uma desaparecida boa e vai gravar, né? Vai gravar um monte de basement tapes lá, discos de piratas, etc, que vão surgir depois. Ele vai passar um bom tempo só... Aqui, ó, ele vai falar aqui, né? Ó, e pela primeira vez em suas carreiras,
eles tinham meses para simplesmente se reunirem e improvisarem juntos. Dessa convivência surgiram composições singulares como Lo and Behold, I Shall Be Released, A Crash on the Leaf, Down in the Flood. Bob fez as letras, mas a música foi criada em sua maior parte com improvisações com os Hawks. Bob dividiu a autoria de suas músicas importantes, colaborou com Manuel em Tears of Rage e com Danko em These Wells of Fire. Quando Ian e Sylvia, os primeiros de muitos artistas, gravaram a versão de These Wells of Fire, Danko começou a receber royalties substanciais. Ele se referia aos royalties como cheques de Deus. Essas canções ficaram conhecidas como Basement Tapes. Aqui, ó. Aqui, ó. Basement Tapes. Aqui que eu tenho aqui, ó. Embora nem todas tenham sido gravadas no porão da Big Punk, algumas foram gravadas em Hiloha, na chamada Red Room, e outras na casa de Ohio Mountain, de Clarence Schmidt, The Man of the Mountain. Ele vai gravar isso aqui. Algumas das estranhas e maravilhosas canções criadas em Woodstock foram parar nos ouvidos do público via estações de rádio. Manfred Mann chegou à lista das 10 melhores junto com uma das mais dadaísticas, Canções de Porão, Queen the Eskimo. The Birds, que era um grupo que gravou Mr. Tambourine Man, chegaram lá com You Want Going Nowhere, e Peter Paul e Mary fizeram sucesso com Too Much of Nothing, cometendo um erro na letra, da mesma forma como haviam feito com Blowing in the Wind, anos antes. Versões pop das canções do Porão mantiveram o nome de Bob na consciência do público durante seu retiro. O fato de estar, obviamente, trabalhando, mas não aparecendo em público, contribuiu para o mistério que o cercava. Muitas pessoas já consideravam Bob um gênio. Agora ele se tornara aquele fenômeno ainda mais intrigante, um gênio recluso. O lançamento do documentário de Penneback, Don't Look Back, em maio de 67, também fez o público lembrar de sua obra. O filme, embora muito criticado no interior, foi um sucesso na Califórnia e em Nova York. De fato, seu lançamento serviu de desculpa para os jornalistas elogiarem profusamente seus trabalhos anteriores. O crítico do New York Times, Richard Goldstein, se perguntou se o filme poderia resumir o homem que definiu sua geração, e prosseguiu comparando Bob a William Shakespeare. Apenas 5 anos haviam se passado desde o sucesso de Blowing in the Wind, e 2 anos depois, Like a Rolling Stone, mas a inteligência já estava levando Bob ao status de lenda. Né? Status de lenda. Aí gravou, né, Bob Dylan's Greatest Hits, que é um dos poucos álbuns que foi lançados no Brasil, né, do Bob Dylan, sim, que é o álbum mais popular, que é uma espécie de coletânea que saiu no Brasil. Esse Bob Dylan's Greatest Hits foi lançado em março. Embora estivesse apenas uma faixa não disponível em álbuns anteriores, Positively for Street, o disco chegou ao 10º lugar nas paradas, provando o apelo popular de Bob. Tornou-se o álbum que mais vendeu em sua carreira, 3 milhões de discos dos Estados Unidos. Vocês verem, Bob Dylan não era só o cantor de voz de pato, não, gente. Não tem isso não, viu? Se você aí está assistindo o vídeo e está pensando no Bob Dylan com voz de pato, esqueça. Bob Dylan realmente, entendeu? A imprensa descobre que o Bob Dylan estava morando em Woodstock, né? O festival de Woodstock foi a quilômetros de Woodstock. Há um clichê, né? Justamente o nome do festival de rock, que o Bob Dylan não participou, tá? De Woodstock. Ele morava em Woodstock, mas não participou do festival de Woodstock. E foi a quilômetros. Os hippies tomaram conta do lugar. Aí eles acabaram passando o festival para bem longe. Mas até hoje muita gente vai ao Woodstock achando que o festival foi em Woodstock. Mas não foi, tá? Isso é uma mentira. Não foi. Aí, ó, os hippies começaram a invadir a casa do Bob Dylan em 69. Começaram a adentrar os quartos. Os hippies entraram, chegaram a fazer sexo na cama de casal do Bob Dylan, entendeu? Os hippies. Entendeu? Invadiu a casa do Bob Dylan. Muitas vezes ele estava em shows, ele estava fazendo shows, os caras entravam, entendeu? O Bob Dylan mesmo, ele deu de cara com esse casal fazendo tchuc-tchuc lá na cama dele, entendeu? Um negócio horrível. Quando chegaram ao quarto de Bob e Sarah, encontraram na cama um casal de hippies que aparentemente tinha acabado de fazer amor, né? O que vocês estão fazendo? Perguntou Bob com uma calma surpreendente. Estamos de saída, responderam colocando as roupas. O chefe de polícia local, Bill Waterhouse, foi chamado a Hiloha e encontrou outro biruta sentado na sala de estar de Bob. Estava lendo poesias. Talvez, surpreendentemente, Bob tenha visto o lado engraçado daquilo. Ele estava contendo o riso, disse Waterhouse. O disco que o Bob Dylan lançou nesse período foi exatamente esse aqui. Ó. Quando ele voltou para fazer sucesso,
Foi exatamente este disco aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse aqui, o John Wesley Harding, que tem o What Along a Watchtower. Esse disco aqui, que eu tenho. Tá vendo? Esse disco que ele fez sucesso. O Bob Dylan sempre fez sucesso. Nunca foi um vendedor de disco. Nunca foi um cara que vendeu. Nunca foi um Michael Jackson, né? Nunca vendeu 37 milhões de um único disco. Mas sempre vendeu. Só começou a cair lá pelos anos, final dos anos 70, quando ele se converteu, né, ao cristianismo, como ele virou evangélico. E logo e durante os anos 80, Empire Burlesque, os discos horrorosos que o Bob Dylan fez, que eu já ouvi, que não salva, gente, não dá. Não dá. É por mais que você tente ali cavucar, não há nada ali que você vai dizer assim, vale a pena, não vale. Mas aqui, aí, ó, certa tarde, Borba e Sara estavam conversando com o Beach na varanda da casa dela, quando o Beach notou um dos filhos dele casualmente fazendo xixi sobre o jardim. Ele estava olhando para o terreno e dizendo, ó, que legal. Muita doideira, né? Aqui, ó, ele não vai no festival, dizendo aqui que ele não ia no festival de Woodstock, não vai. Ele não estava afim de fazer show para plateia, e ele considerava que esse negócio de fazer show com outros grupos não era dele. Ele fazia shows dele, não para dividir com outros astros da música, né? Ó, Bob então nunca teve a menor intenção de se apresentar no festival, porque inventaram muito que ele ia tocar no Woodstock, mas ele não foi tocar no Woodstock. Inventaram essas lorotas para vender também, né? Ó, se apresentou no festival de Woodstock, apesar das especulações de que ele faria uma dramática apresentação de última hora. De fato, em 15 de março, o primeiro dia do festival de Woodstock, que atrairia 300 mil pessoas à fazenda de Asbury, Bob e família embarcaram no transatlântico Queen Elizabeth II, com destino à Inglaterra. Estava longe de Woodstock, estava longe. Uma vida bem pacata, uma vida bem, né? Bem pacata. Ele vai gravar o New Morning, de 1970. Ó, Al Cooper assumiu como produtor e levou com ele membros de sua própria banda para completar o New Morning, que é um disco muito bom, gente. New Morning, muito bom. Dando ao álbum uma leveza que combinava com as letras e o título alegres. New Morning foi lançado no outono de 70. Pouco antes da publicação oficial, muito adiada do livro de Bob, o Tarântula. Eu tive esse livro em mão e não comprei. Esse Tarântula, vendendo no sebo, Tarântula. Eu tive esse livro em mão e não comprei esse livro. Até hoje eu me arrependo disso. Mas tem para comprar, mas é caríssimo. Se você entrar aí para fazer as compras, é muito caro. Olha lá, aí fala, Dylan está de volta! Ó, como artistas, sentisse o direito de fazer qualquer tipo de música que quisesse. Folk, rock and roll, country ou até mesmo jazz. A ideia de que ele deveria se ater a uma imagem criada pela imprensa ou a um estilo de música de que um grupo de fãs gostava era ridícula para ele, que certamente não se via como porta-voz de sua geração. Eu não ia cair naquela, a de ser líder de coisa alguma, disse ele ao jornalista Anthony Scaduto, que estava na época escrevendo a primeira biografia de Dylan. As revistas inventaram aquela baboseira, que Dylan, os Stones, os Beatles eram todos líderes. Eu não queria ter nada a ver com aquilo. Mas ele foi fazer depois o show lá do Monte Rei, né? Não, no Monte Rei não, ele foi da ilha de Wright, 1970. Ele tocou na ilha de Wright. Inclusive eu tenho o DVD aqui, eu tenho o DVD guardado aqui, mas ele não aparece no DVD, só aparece o Desolation Row, a música no final. Mas não aparece a apresentação. Provavelmente ele deve ter vetado. Entendeu? Ele deve ter vetado. Ele vai fazer show nessa ilha de Wright. Aí ele vai, né? Vai ter os hiatos, né? Ele vai gravar os discos dele, vai gravar vai fazer um filme, esse Pat Garrett Billy the Kid, em 73. Vai ter muita coisa pavorosa, né? Com o próprio diretor, né, o Sam Peckinpah, vai fazer esse filme aqui. Ele vai fazer a trilha sonora, mas dizem que ele não sabia muito como fazer a trilha sonora, mas mesmo assim saiu clássicos aqui como Knock on Heaven's Door, né? A própria música aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tem uma música aqui, é uma dessas Billy aqui, o Billy 1, Billy 4, Billy 7, que o Raul Seixas plagiou, viu? Plagiou, até o Raimundo Fagner cantou, entendeu? É uma dessas Billy aqui, é a Billy 1, a 4, a 7, que foram aí, tiveram versões aí pavorosas aí, o Raul Seixas cantando Pedro, onde você vai, eu também vou, que é do Bob Dylan. Ele plagiou, botou a letra e não deu crédito, tá, gente? Acho que o Bob Dylan nunca soube disso. Se assistir esse vídeo aqui, ele vai saber, tá? Tá aqui, ó, nesse disquinho aqui, ó, nesse disquinho aqui. Uma dessas aqui é a Billy 1, a Billy 4 ou a 7, que é a versão que o Raul Seixas, a música Meu Amigo Pedro, tá? Meu Amigo Pedro. E o Fagner também tem um romance
tem o romance, romance do interior, uma música aí que o Fagner canta, que é do Bob Dylan também, saída desse Pat Garrett, Billy Kid também. Eu não tô lembrando aqui a música aqui do Fagner também, lembrar da música do Fagner também não dá, né? Não tem condição, né? Não dá. Deixa quieto. Ele vai atravessar os anos 70, ele vai se separar da esposa dele, vai fazer um show, com muitas, com os amigos, lá por volta de 1975, 76. Isso está bem falado, né, nos documentários aí que existe. Tem um documentário aí na internet que o Bob Dylan passou uns 2 anos fazendo shows para todo lado. Eu assisti esse documentário extremamente sensacional. Ele roda o país com os amigos. Ele tá com a cara pintada. Ele tá com a cara pintada, faz show por todo o país, roda o país com esses shows meio como se fosse assim, meio hippies, o Allen Ginsberg, Joan Baez, tantos outros aí, arruma namorada, faz um escambau, entendeu? Faz um escambau, se separa da esposa. E em 1979, já é totalmente doido, né? Totalmente doido de tudo. Ele resolve judeu, ele resolve se converter ao cristianismo. Ele vira cristão, entendeu? É interessante esse momento dele, porque ele vai gravar exatamente 3 discos, né? Como eu falei do início aqui, ele vai gravar 3 discos que são os discos cristãos gospel, né? Que tem músicas muito boas, tá? Músicas muito boas que vocês podem procurar aí, ó, que é exatamente o Slow Train Coming de 1979, o Saved de 80 e Shore of Love de 1981. Mas óbvio, esses discos não venderam nada. O Bob Dylan fazendo pregação nos shows, né? Fazendo nos shows, ele parava de cantar para fazer pregação. Aí as pessoas começaram, não, Bob Dylan não dá, né? Ele vai pregar o evangelho, pregar o evangelho. Bob Dylan, né? O Kate Richards dizendo que ele só estava a fim de ganhar dinheiro. Se por um acaso o Bob Dylan gravasse um disco para os ateus, né? Ele ia ganhar dinheiro também. Daqui a pouco ele vem com um disco só para os ateus, daqui a pouco ele vem com um disco só para os budistas. Não levaram muito a sério, mas ele passou uns 4 anos aí evangélico, parou de beber, tipo o cantor brasileiro aí, o Tim Maia, que durante um bom tempo aí, uns 2 anos, deixou de beber, deixou de mexer com droga, deixou de ser infiel, fazendo letras cristãs. O Tim Maia entrou com uma seita e passou uns 2 anos sem mexer com drogas, e aí o Tim Maia racional, né? Tim Maia racional com a voz beleza, mas depois quando voltou 3 vezes pior, né? Quando largou a seita, voltou 3 vezes pior. O Bob Dylan passou 3 anos crente, né? 3 anos crente, fez 3 vinis, 3 discos bons. Depois ele foi largando aos pouquinhos, até largar de vez. Mas mesmo assim, ainda alguma coisa do cristianismo ele tinha dentro dele. Mas assim, o material dele muito bom, que vale a pena você conhecer. Tem inclusive uma música do Zé Ramalho e da Adriana Calcanhoto, que é baseada num desses discos de crente, quando Deus deu nome a todos os animais desde o início. O homem deu nome a todos os animais desde o início, que é de um disco desse evangélico, gospel do Bob Dylan. Mas ele não ficou muito tempo no evangelho, acabou largando, voltou a fumar, acredito que talvez tenha voltado a fumar maconha, umas coisas desse nível, né? Desse nível. Gravou discos horrorosos nos anos 80, como eu já falei, o Empire Burlesque, disco horroroso. Eu tenho aqui até uma entrevista aqui, com um sujeito que o sujeito fez aqui. Deixa eu pegar aqui esse material meu aqui. Vocês vão ver o que um cara fala. Deixa eu pegar aqui, né? O que o sujeito fala do Bob Dylan nesse período, né? Que o Bob Dylan estava gravando discos horrorosos. Deixa eu só achar aqui. Aí tá aqui, ó. Numa entrevista que o Bob Dylan deu para acho que é a Rolling Stone, essa entrevista aqui, ó, em 2004, na época do No Direction Home, que é essa entrevista aqui que eu guardei há muitos anos, ó. A genialidade de Bob Dylan, essa aqui, ó. Essa entrevista aqui que eu tenho do Bob Dylan, guardada há muito tempo, falando da carreira dele, justamente do No Direction Home, que era o documentário, né?
Aqui, ó. Esse sujeito aqui que deu a entrevista é o Jonathan Lethem. Jonathan Lethem. Ele fez essa entrevista com o Bob Dylan. Aqui. Eu guardei essa entrevista, que justamente ela dentro do No Direction Home, aqui, ó. O Bob Dylan aqui, ó. Em 2005. Tá vendo? E o sujeito vai falar que ele era fã, o entrevistador aqui, vai contar a vida do Bob Dylan aqui, né? Tal. Ele vai dizer aqui sobre os anos 80 do Bob Dylan. Ó, ele faz uma pequena biografia dele. Ó. Deixe-me falar um pouco sobre mim, o entrevistador e seu guia nesse artigo. Escrevo romances em minhas horas vagas, tenho 42 anos na época e sou um fã eterno de Dylan, mas devo destacar que não me lembro da década de 60. Já não sou mais um cara jovem, mas sou novo para o trabalho que estou desempenhando aqui. Os meus pais eram fãs de Dylan. Desenvolvi meu gosto musical a partir dos LPs que eles tinham. Ouvi bastante Nashville Skyline de 69, porque me soava amigável. O primeiro disco de Dylan que vi ser lançado, cuja chegada nas lojas e recepção nas revistas testemunhei, que portanto eu mesmo pude adquirir, foi Slow Train Coming, de 79. Como fã que há pouco completara 20 anos, decidi digerir todas as canções de Dylan do início de sua carreira até o momento em que me encontrava. Concluí que seu universo de estilos e tendências compreendia em si mesmo a dimensão mais fiel de sua genialidade. Você pode nos chamar de geração de Biography, que é uma coletânea que saiu em 1985, Biography, se quiser, ou seja, a luta para aprisionar as fases de Dylan e de sua arte como fumaça em um frasco, parecia ridícula para mim, um equívoco defendido antes de se tornar claro que as reações voláteis, sustentadas apenas no compromisso existencial de conexão com o momento presente, constituíam a liberdade sempre prometida em suas músicas. Negar isso a Dylan seria absurdo. Quando passei a exigir algo de Dylan, estávamos na metade da década de 80 e eu exigi apenas que ele fosse bom, o que na metade dos anos 80 ele meio que não era. Eu me lembro de ter trazido para casa Empire Burlesque, de 1985, de fazer esforço para encontrar composições grandiosas na produção confusa de Arthur Baker. Foi uma batalha perdida. Vi um show de Dylan pela primeira vez em um estádio em Auckland, tocando com o Grateful Dead. Na época de Down in the Groove, 88, a pior música do CD parecia descrever bem o estado em que me encontrava. Eu estava apaixonado pela menina mais feia do mundo. Quem queria saber? Engraçado, né? E o Bob Dylan participou daquele We Are the World, né? Em 1985. Por quê? Porque ele tinha muito cartaz. Ele fazia discos horrendos. Ninguém assistia ele nos shows. Ninguém queria saber. Ele foi cantar no Live Aid, falou um monte lá no Live Aid, lá, que era o festival do Bob Geldof, para aliviar lá com dinheiro a fome na África, ajudar lá o pessoal da fome na África. Ele falou, e o Bob Dylan veio com aquela história de que também tinha que ajudar também os fazendeiros também dos Estados Unidos, também em pleno Live Aid, causou uma celeuma. É o Bob Dylan dos anos 80. Apesar disso, o Dylan dos anos 80 era o meu Dylan e eu suportei com dificuldade as críticas a seu trabalho. Ao contrário do que você deve ter ouvido falar, havia água naquele deserto. Aí ele vai citar algumas faixas, né, que eram, mesmo em discos ruins, eram boas, tá? Mesmo nessa fase de discos ruins do Bob Dylan, eram boas. O Bob Dylan passou uns 10 anos, uns 10, 15 anos sem lançar disco bom, entendeu? E a carreira dele indo de mal a pior, né? A carreira dele indo pro buraco, totalmente assim, ninguém queria saber de Bob Dylan. Mas ele tinha os fãs roxos, né? Ele dizia que o Bob Dylan sempre fala que os fãs dele, fã mesmo, era quem vai para os shows, assistir o show dele. Ele passou inclusive no Brasil em 93. Acho que em 1993 o Bob Dylan passou no Brasil e tocou no estádio do Morumbi, se eu não estou enganado, no Maracanã, se eu não estou enganado. Entendeu? Nesse período aí, ó. Aqui aí vai falar exatamente isso. Teve aqui nos anos 2000, um grupo de admiradores de Bob lançou a ideia de que ele deveria receber o Prêmio Nobel de Literatura. Uma indicação formal foi feita pelo professor Gordon Ball, do Instituto Militar da Virgínia, que disse com muita sagacidade: a questão é que ele continuou a evoluir. Essa é uma das marcas de um grande artista, assim como sua independência intelectual. O acadêmico britânico professor Christopher Hicks achou que a indicação era apropriada. Se a pergunta é se alguém usa as palavras melhor do que ele, então a resposta é, em minha opinião, não. Hicks era um dos vários acadêmicos de prestígio que tinham Bob em alta conta como poeta. Andrew Motion
poeta britânico, considerava Bob um dos grandes artistas do século e disse que Visions of Joanna era a melhor letra de música que já foi escrita. Bob não ganhou o Nobel, mas recebia honrarias com frequência cada vez maior, e a ideia de que ele pudesse um dia receber o prêmio literário de maior prestígio do mundo não parecia impossível. De fato, em 2000 ele foi honrado na Suécia com o respeitado prêmio Polar Music. O outro agraciado foi o violinista Isaac Stern. A indicação foi feita pelo rei da Suécia. Um adendo: o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel em 2016. A Pat Smith foi lá, né, cantar, tal, mas ele levou um tempão para ir lá, porque é o seguinte, os caras da academia, ó, disseram assim, você vai perder o seu prêmio se por um acaso você não vier aqui, né, e dar uma declaração e falar. Ele deu uma declaração muito, isso aqui não tem no livro, esse livro aqui é até 2000, a biografia. Mas ele deu uma declaraçãozinha lá qualquer lá e mandou a Pat Smith lá cantar lá e receber as honras. Receber lá, acho que tem um colar, uns trecos desse sim que recebe. Mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Só para lembrar que Jorge Luiz Borges nunca ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, nunca ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, diga-se de passagem. E eu não sei, eu não vou dizer para você que o nosso queridíssimo Bob Dylan é melhor que Jorge Luiz Borges. Isso não dá para dizer de forma alguma. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos, né? Algumas fotos do Bob Dylan, as fotos dele da infância, a mãe, o pai, aqui, ó. O lugar lá onde ele vivia, tá vendo? Ó? Essa aqui é a namorada do Bob Dylan, a nossa queridíssima, né, a namorada dele, a Echo Hellstrom, sua colega de Hibbing High School, aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui é o local onde ele vivia, onde ele fez o bar mitzvah dele, tá vendo? Aqui, o lugar onde ele nasceu, a casa da família Zimmerman, número 2425 da 7ª Avenue, em Hibbing, onde Bob passou a maior parte da infância. Tá vendo? Mas aqui, ó. Olha ele aqui, já em 1965. Bob tinha revolucionado a música popular ao combinar letras poéticas com um amplificado para rock and roll, mostrando aos artistas de todos os cantos que a música pop podia expressar ideias profundas. Bob é visto aqui no estúdio na época do álbum Highway 61 Revisited. Como recorda o fotógrafo Daniel Kramer, Bob estava escrevendo a letra de Positively for Street. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o Allen Ginsberg também aqui. Né? Várias fotos aqui. De shows. Esse aqui, ó. Aí. A João Baez, ó. Ele foi tocar no festival, eu não falei sobre isso aqui, né? Ele foi tocar no festival de Newport, foi lá tocar com a banda de rock and roll, os caras queriam arrancar lá as mulheres da vida dele. Os caras queriam cortar os fios lá, ele tava, em vez de cantar com violão, isso aqui ele cantou o festival de Newport, só que ele não queria saber de política, ele nunca foi um cara de gostar de política, tá? Ele participou desses festivais aqui, ia lá, cantava as músicas dele, ele participou de vários eventos, né? Ó, essa aqui é a Sarah, a esposa dele. Essa aqui é a Sarah, a esposa dele. Se tornou a esposa dele. Vendo que esse aqui tá na capa do segundo disco dele. Ele não era um cara de política, vendo? Deixa eu só ver tem um negócio que aconteceu aqui, que eu quero mostrar para vocês, como é que o Bob Dylan, ele tratava as coisas, né? Vendo? Quero passar aqui uma informação aqui antes de concluir o vídeo, pra gente não perder algo muito importante. Ó, Sweetheart Like You, que é do Infidels, era uma canção de amor bonitinha, com uma letra sobre o lar ser o lugar da mulher, que colidia com a sensibilidade moderna. Aí o autor aqui faz uma ironia e um sarcasmo aqui, né? Essa da visão do Bob Dylan aqui, ó. O politicamente correto, como sempre, não era importante para Bob, que era, sob muitos aspectos, um chauvinista antiquado e dava a impressão de acreditar que as mulheres não deveriam trabalhar. Como é que o cara, né, tem coragem de chamar o Bob Dylan de chauvinista antiquado? É o autor da biografia aqui. O autor aqui da biografia. Quer dizer, não era amigo mesmo do Bob Dylan, né? Que estava só fazendo a biografia. Um chauvinista antiquado e dava a impressão de acreditar que as mulheres não deveriam trabalhar. Ele disse a Rolling Stone em 87 que odiava ver artistas do sexo feminino se apresentando porque elas se prostituem, especialmente aquelas que não usam nada. Várias outras canções tinham um componente reacionário, no Infidels, de 1983. Vendo? Ai, ai.
Olha lá, Nake Borrowwood. Bully parecia apoiar Israel em suas batalhas contra seus vizinhos árabes. Essa canção e a fotografia de Bob em Israel, que aparece no encarte do Infidels, pareciam confirmar notícias da imprensa de que ele havia se associado a um grupo fundamentalista racídico. No outono de 83, o filho de 17 anos de Bob, Jesse, fez um tardio bar mitzvah em Jerusalém. Jacob e Shemuel já tinham feito na Califórnia, e Bob foi fotografado usando um kippah junto ao Muro das Lamentações, o que aumentou a especulação de que ele havia se convertido novamente para o judaísmo. No que nos diz respeito, ele era um judeu confuso, diz o rabino Casriel Castel, a Christianity Today. Achamos que ele está voltando. De fato, Jesse estava de férias em Israel com a avó Beach, quando descobriram que o bar mitzvah poderia ser celebrado rápido e facilmente junto ao Muro das Lamentações. E Bob simplesmente pegou um avião e foi para lá fazer o seu papel. Ele acreditava em que Jesus Cristo era o Messias e mantinha uma perspectiva cristã, embora não tivesse mantido contato regularmente com a Vineyard Fellowship, que era a igreja, né? Depois do entusiasmo inicial de sua conversão. Aqui vai descrever que, no começo do livro, vai descrever justamente o show que ele estava fazendo a partir dos 30 anos, vai começar exatamente 30 anos de carreira, né, em 91. Vai falar dos amigos que foram lá saudá-lo, vai contar sobre isso. Vai ter muitas outras histórias. Aqui o Bob Dylan aqui com o filho, ó, com a Sarah, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Com a Sarah. Aqui, aqui, ó. Tá vendo? Bem em casa, né? Bem família, com o filho. Isso vai ser a vida do Bob Dylan. E aí a biografia ela vai terminar em 2000. Nós temos ainda 25 anos de história, né? Aqui, ó. Ganhando Grammy. Aqui, ó. Ganhando os Grammy. Participando do Unplugged. Tá vendo? Aqui, ó. O pessoal dizia aqui que nessa época aqui dos anos 2000 ele só estava afim de grana. Ele teve que pagar um monte de pensão. Ele teve que perder dinheiro para pagar pensão, pagar um monte de coisas em juízo aí. Isso foi minando, né, o dinheiro dele. Ele não ficou pobre, mas aí ele precisou fazer shows, rodando o mundo, né? Aqui o autor aqui vai terminar exatamente com Bob Dylan fazendo um show na estrada, né, por volta de 2000. Aqui, ó. Bob faria um show mais cedo e um mais tarde. Um pouco antes das 7h30 da noite de 17 de março, o público passou pelas mesas de jogo e pelas barulhentas máquinas caça-níqueis no andar de baixo do cassino e entrou no teatro do Renault Hilton, decorado em vermelho prostíbulo. As paredes eram vermelhas, os carpetes eram vermelhos, com reservados de couro sintético vermelho e toalhas de mesa vermelhas. Tudo que não era vermelho estava pintado para parecer ouro. Antes do show, vendedores de cigarros vendiam maços de Marlboro e flores de plástico que se acendiam. Garçonetes anotavam pedidos de bebidas, que eram servidas em copos grandes de plástico. Algumas das pessoas na plateia eram mais velhas jogadoras, passando o tempo antes de voltar para as mesas. Havia gente mais jovem também, que tinham vindo das vizinhanças para assistir ao show. Muitas famílias, alguns com os filhos adolescentes que estavam aprendendo as canções de Bob, porque estavam estudando música, e os fãs veteranos que seguiam Bob de cidade em cidade. Bob começou o primeiro show com a canção tradicional Duncan and Brady. Era uma escolha adequada para uma cidade do oeste cheia de cassinos, com Gonna Shoot Somebody Just to See Him Die. Vou atirar em alguém só para ver morrer. Em sua letra. Para o segundo show, ele escolheu a ainda mais relevante Roving Gambler. Fez uma mesura ao final, parecendo cansado, mas cheio de dignidade, colocando seu chapéu Stetson e saiu do palco. As pessoas perguntam por que Bob Dylan faz turnê desse modo, tocando em tantos shows e frequentemente em teatros pequenos. Para quem o conhece bem, é óbvio que é exatamente o que ele quer. Ele vai continuar enquanto puder. Bob está praticando seu ofício. Ele está fazendo o que sabe fazer, diz Carol Shields. Este é o negócio dele. É o trovador que existe nele. Isto é o que os trovadores faziam. Isso é o que o pessoal de vaudeville fazia. E é o que o pessoal de teatro de revista fazia. Isso é o que ele faz, entreter as pessoas. Depois do show, os brilhantes ônibus da turnê saíram do estacionamento do Renault Hilton, passaram pelo campo de golfe Aqua e pegaram a Freeway para Pocatello e Daho, e além passando por Washington, Montana, Wyoming, pelo coração da América e depois pelo mundo. Assim termina essa biografia, né? Dylan, a biografia do Howard Jones, que é uma biografia interessante, tá? Dá um apanhado geral do Bob Dylan, tudo que ele fez de música, etc. Dá, assim, algumas letras, dá algumas interpretações. Não fala do Desolation Row muito, que eu senti bastante, né? Achei que o cara ia falar, né? All Along the Watchtower, achei que ele ia falar
né? Vou dar uma descrição da letra, mas não falou nada, não deu nada. Então é isso. Beleza, gente? Então, ó, Dylan, a biografia, ficou longo, mas deu para falar do início ao fim. O Bob Dylan hoje tem 83 anos. 83 anos muito bem vividos, pode-se dizer, né? Tá aí, eu não sei se ele tá na estrada. Se ele estiver na estrada, me falem, porque seria interessante saber, né? Se ele tá realmente na estrada, se ele continua ainda com 83 anos de idade, se ele por um acaso ainda tá ainda aí tocando, né? Tocando por aí. Vai saber, né? Vai saber. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente. Dylan, Bob Dylan, a biografia, Howard Sunes. Eu fiz um apanhado geral aqui dos discos do Bob Dylan, de tudo que o Bob Dylan fez entre 1960 até 2000. O que ele fez depois de 2000 aí, ganhou o prêmio Nobel. Discos eu desconheço, não sei. Se você souber de alguma coisa, me fale. Dá uma olhadinha aí no Google, né? Me fale se algum disco dele voltou a fazer sucesso, porque eu desconheço mesmo. Sei que as músicas continuam aí, mas se ele continua fazendo sucesso com as músicas dele, eu realmente não sei. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei um pouquinho de Dylan, a biografia do Howard Sunes, este material aqui bacana, de 300 páginas, né? Deixa eu ver aqui só quantas páginas tem, para ser mais exato. 379, quase 400 páginas aqui deste material. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Curta o vídeo aí, hein? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.